Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Pissarras. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero ler junto com você Josué capítulo de número 3, versículo de número 5. Josué 3 e 5. Aleluia, glória a Deus. Josué capítulo de número 3, versículo de número 5. Opa, já está ali. O Vitor achou mais rápido do que eu. Pode acompanhar na sua Bíblia, pode acompanhar na nossa aqui. Começamos. Bom, vamos ler o texto, depois eu falo. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu vou ler de novo o mesmo texto. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Pode deixar o texto ali. Já desde semana passada, nós estamos trilhando uma palavra um tanto inusitada comparada com outras que são essenciais para cada fase, para cada momento, para cada instância da vida. E eu penso que para cada uma delas, Deus, de forma muito diversa, acha uma que nos dá orientação, direção, nos traz fortalecimento, suscita no nosso coração esperança e também nos corrige. Com o propósito de quê? De fazer com que cada uma destas palavras sejam entendidas, que em momentos determinados da vida elas nos servem como chaves. Chaves que nos dão acesso a lugares. Chaves que nos dão acesso a níveis diferentes. Chaves que nos dão acesso a promessas que nós aguardamos e ao longo da vida geramos toda uma expectativa, mas sabemos que estas portas só se abrem quando as chaves certas nos são entregues. Então, saber diferenciar, saber observar e principalmente entender a forma com que Deus está tentando nos mover, torna esse processo de crescimento, de movimentação, de condução, muito mais simples, muito mais fácil, muito menos doloroso e, além de tudo ainda, muito mais prazeroso. Uma das coisas que eu destaco aqui é uma certa habilidade que nós devemos desenvolver ao longo da vida, para nós não estarmos à deriva do momento quando somos provados. Exemplo: saber diferenciar na minha vida o que é uma provação e o que é uma luta por desobediência faz toda a diferença. Porque cada uma das duas só se encerram, é um tipo de período na minha vida que só se encerra quando eu tenho o comportamento certo. A aprovação vai exigir de mim obediência. A aprovação vai exigir de mim perseverança. A aprovação vai exigir de mim determinação. A aprovação vai exigir de mim resistência. Agora, a luta por desobediência, não, eu não posso resistir. Eu não posso perseverar naquilo que Deus não agrada. Eu não posso ser duro ao ponto de ser inflexível. Então, saber o que eu estou enfrentando,
o que da parte de Deus está se movendo sobre a minha vida, eu vou dizer de novo, torna todo esse processo menos doloroso. Por quê? Porque de alguma forma, irmãos, aquilo que a Bíblia chama de metanoia, essa transformação de alguém que eu sou a alguém melhor, de alguma maneira sempre vai ter a sua parte dolorosa, mas quando eu sei o que Deus está fazendo, então, além de ser menos doloroso, ainda se torna muito mais prazeroso. O problema é que as pessoas, muitas, você vai decidir por você, não eu, mas muitas, estão desorientadas em relação às circunstâncias espirituais que estão acontecendo em sua vida. Você já se perguntou se isso que você está enfrentando é uma ação proposital de Deus? Ou se realmente vai contra a vontade dele, mas infelizmente são uma das poucas maneiras a nível de vida que se existe para tratar algumas coisas em você? O texto que nós lemos nessa noite mostra Deus na sua grandeza. Um Deus amoroso, de coração aberto, pronto para investir pesado na vida da sua igreja, na vida do seu povo, pronto para se revelar de uma forma que o povo não conhecia. E olha, por incrível que pareça, deixar os outros de boca aberta, porque ele se expressa da seguinte maneira, aqui quando Josué diz assim, ó, o Senhor fará maravilha no meio de vós. O Senhor, olha aqui, ó, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Gente de Deus, o que é que Deus faz que não seja incrível? O que é que Deus pode fazer que não seja incrível? Agora imagina o quão incrível é o fazer de Deus a ponto de ser intitulado como maravilha. Gente, maravilha é aquilo que diante dos nossos olhos nos deixa de boca aberta, aquilo que diz os meninos nos deixa de cara. Maravilha é aquilo que reluz diante dos nossos olhos, aquilo que é inacreditável. Ele diz, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Parece uma realidade distante quando se olha para a Bíblia pensando que é um gibi. Mas quando se tem a perspectiva que o missionário Vitor aqui trouxe em relação a quem é a Bíblia, sabe-se que o que está escrito aqui, embora tenha sido escrito há muitos anos atrás, salta no tempo e nos toca ainda nos dias de hoje. Deus, quando disse isso para aquele povo na sua onisciência, Deus estava pensando em você aqui hoje. Foi para eles, foi. Agora não é mais, agora é para nós. É para nós. Pensa o quão incrível seria se esse tipo de ação que a Bíblia chama de maravilhas tocasse aquelas partes intocáveis da nossa estrutura familiar. As famílias seriam melhores. Tocasse as estruturas intocáveis dos relacionamentos, dos casamentos, com certeza seria bem menos doloroso, muito mais prazeroso. Pensa se essas maravilhas tocassem as áreas de resistência daquilo que foi ministrado da nossa vida financeira, da nossa vida emocional, da nossa vida conjugal, da nossa vida profissional, da nossa vida espiritual e aí por diante em relação a muitas áreas que se existem. Mas então, pergunte-se para você mesmo, se é para mim, então por que isso nem sempre está acontecendo, ou por que eu não tenho tantas experiências em relação a isso?
Porque foi pensando em você. Foi pensando em você. Foi pensando na sua família. Foi pensando nos seus filhos. Foi pensando na sua casa. Foi pensando na sua história. Foi até pensando no legado bom, prazeroso, admirável, inspirador que você vai deixar quando você deixar esse mundo, e os seus filhos vão poder encher a boca de razão quando falar do pai que teve, da mãe que teve, do exemplo de vida que foi. Foi pensando em você. Mas toda promessa, ela é condicional. Você não vai encontrar na Bíblia uma promessa que não seja condicional. Mesmo Deus sendo soberano, mesmo Deus na sua soberania podendo fazer e decretar e pronto, Ele sempre vai colocar de uma forma condicional. Porque há a necessidade da participação mútua, aonde todos os lados colocam a mão na massa, aonde todos os lados acabam de alguma maneira se envolvendo, estando comprometido e principalmente atuando dentro da sua parte. Esperar que essas maravilhas aconteçam de braço cruzado, sem fazer por onde, nem é fazer por merecer, porque nós não temos como merecer através do fazer, mas sem fazer por onde, é sentar, assistir a vida como quem vê navios passar e simplesmente não acontece nada. Por isso que o Senhor, Ele dividiu esse texto aqui em duas partes, e embora a palavra maravilha reluza diante dos nossos olhos, Josué está dizendo o seguinte para o povo. Disse Josué também ao povo: santificai-vos. 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 Olha que interessante. Ele está qualificando o grupo de pessoas que desfrutarão das suas ações maravilhosas. Ele diz: santificai-vos. Eu entro com as maravilhas na vida de vocês, e vocês se apresentam santificados perante a minha presença. Olha que fantástico. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: eu quero que eu quero direitos exclusivos, eu quero uma separação, eu quero que vocês se dediquem a mim. Eu quero o quê? Compromisso. E então, baseado naquilo que nós entendemos, porque a palavra santificai-vos, olha que lindo, irmão. Ele está dizendo assim, ó: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Olha que fantástico. A iniciativa dessa ação é minha, embora a conclusão seja de Deus. A iniciativa é minha. Santificai-vos. Quando? Aqui e agora. Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A iniciativa é minha, mas a conclusão é dele. Pense comigo, quantas conclusões ainda não foram estabelecidas na nossa vida por falta de iniciativa nossa. A quantidade de coisas inconclusas. Páginas e mais páginas da nossa vida escrita com histórias terminadas com uma vírgula, porque ainda não houve uma conclusão.
É o que ele está dizendo, a iniciativa é nossa, a conclusão é dele. Então quem começa todo esse processo de manifestação de maravilhas somos nós, quando nós nos movemos de acordo com a vontade dele. Então ele, vendo que estamos nos movendo de acordo com a vontade dele, pode sobre a nossa vida estabelecer aquilo que ele chamou de maravilha, ou outra palavra, extraordinário. Extraordinário. E é tão incrível a ação de Deus dentro desse texto que me remete a pensar que não poderia ter sido escrito em um outro tempo. O tempo é exatamente um que se assemelha muito ao nosso, que é exatamente a transição do povo de Israel do Egito, deserto, para a terra prometida. É fantástico. Sabe, ele pega o que ele tem de mais impactante, ele pega o que ele tem de recurso assim extraordinário e reserva para os piores momentos da nossa vida. Poderia fazer todos os dias, em dias qualquer, dias comuns, poderia fazer toda hora, poderia. E talvez se o fizesse, chegaria a um ponto que as coisas já não teriam nem tanta graça quanto elas têm, principalmente quando nós não a temos tanto quanto gostaríamos, mas ele reserva o seu extraordinário para os piores momentos da nossa vida. E eu acho que é isso que acaba brilhantando todo esse nosso relacionamento com Ele. Por quê? Porque se existe algo comum, e isso não é, mas deve ser aceito por nós, porque é recorrência da natureza humana. Primeiro é nós sermos abandonados quando estamos passando por dificuldade. Mas nem sempre somos. Mas, principalmente, termos a sensação de abandono nos momentos da dificuldade. Então ele reserva aquilo que é de mais incrível como recurso para mudar a nossa história nos piores momentos, porque esses momentos costumam dar clareza em relação a quem é quem está conosco, quem continua conosco, quem não. E é exatamente ali que ele se manifesta, sabe? No momento que eu mais chorava, no momento mais difícil, no meu momento de desespero, no meu momento de angústia, no meu momento de dificuldade, alguém vai e aparece. Um estranho, um desconhecido, um qualquer. Alguém que eu não convidei. Alguém que eu não dei liberdade para falar nada. Eu não pedi conselho, eu não contratei como conselheiro, como psicólogo, como analista. De forma muito inusitada, Deus costuma fazer isso e nos pega muitas vezes de surpresa. Porque é exatamente esses ambientes de crise, de dor e de sofrimento que vão realçar que por trás de circunstâncias, por trás de coisas e principalmente por trás de pessoas, é Deus, o Todo-Poderoso, agindo em nosso favor. Aí você fala assim, não pode ser coincidência, não pode ser acaso, não tem como. Aí eu escuto as pessoas falarem assim para mim às vezes: pastor, você pregou tudo que eu estou vendo, como é que você sabia? Como que eu vou saber, irmãos? Eu não sabia. Mas era exatamente o que eu estava passando. Pois é, para que fique claro ao seu coração que embora os olhos humanos não estejam vendo, os ouvidos humanos não estejam ouvindo, embora pareça que você está sofrendo sozinha, Deus, o Todo-Poderoso, está te olhando, está te vendo, está te observando, e Ele nesse momento está oferecendo cuidado sobre a sua vida, querendo trazer o seu extraordinário. É Ele. É Ele.
enquanto o povo está no deserto. Essa palavra está sobre o povo. Agora o povo saindo do deserto, entrando na terra prometida. Essa palavra está sobre o povo. E eu disse quinta-feira, acho que é muito vale dizer, que Deus muitas vezes atua de uma forma que nos deixa um tanto confusos. E o pouco de recurso que temos em momentos assim é confiar sem entender. Olha como é difícil isso, confiar sem entender. Porque se a gente entende tudo, fica muito mais fácil confiar. Mas às vezes, como pais, nós dizemos aos nossos filhos: olha, você não vai entender agora, só faz o que eu estou falando que é o melhor para ser feito. Não sei se você já teve essa experiência. Pode fazer que vai dar certo. Confiar sem entender. Deus manda o povo de Israel para a batalha sem ter nenhuma arma para travar uma guerra. É essa a palavra. Vocês vão para Jericó, vocês vão conquistar Jericó. Jericó é a primeira cidade subindo a terra prometida, logo depois do Jordão. Vocês vão conquistar aquela cidade, mas vocês só vão conquistar e vão ver as maravilhas que eu posso fazer através de vocês se vocês seguirem à risca tudo o que eu der como direção. Como é que se vai para uma guerra sem arma, gente? Uma cidade poderosa, fortificada, com muros intransponíveis. A Bíblia diz que carros de bois andavam sobre os muros tão largos quanto que eram. E Deus manda o povo que vem de um trajeto de 40 anos de deserto, irmão, travaram uma batalha sem armas. Coisa linda. O que Deus estava ensinando, pastor? Deus estava ensinando aquilo que nós temos que aprender, irmãos, nesse tempo. Aquilo que nós devemos viver nesse tempo, para que os nossos filhos também vivam. Que não importa quão difícil seja a batalha que nós estamos travando, toda vitória vem do Senhor. Toda vitória vem do Senhor, toda vitória vem do Senhor. Pastor, olha, tá difícil, pastor, eu não tenho recurso. O povo também não tinha arma, mas o povo teve vitória. Porque esse tipo de obediência, às vezes, não vem com um manual de explicação, vai exigir obediência incondicional. O Senhor diz ao seu povo apenas uma coisa. Ele diz assim: olha, eu quero que vocês marchem em volta das muralhas, uma vez por dia, durante 7 dias. No 7º dia, então 7 vezes, em volta de toda a cidade. Gente de Deus, já que Deus ia dar vitória e o povo não ia fazer muita coisa, para que ficar marchando? Para que ficar suando? Porque, de novo, nós precisamos entender que é uma parceria, é uma ação mútua. Deus só vai fazer a parte dele, a parte dele será bem feita, a parte dele será maravilhosa, a parte dele será extraordinária, depois que nós fizemos a nossa. Vocês vão ter que marchar. Olha que bonito. Não temos arma. Não temos arma, mas temos uma palavra da qual nós devemos obedecer. Marche. Marche. Pastor, está difícil, irmão. Continua marchando. Continua marchando no teu casamento. Continua marchando pela tua família. Continua marchando pela tua fé em Cristo. Pastor, está difícil, pastor. Continua marchando. Pastor, eu não tenho recurso. Continua marchando. Porque a tua vitória vem do Senhor. A tua vitória vem do Senhor. A tua vitória vem do teu Deus. E olha que fantástico. Depois de 7 dias marchando, dando uma volta em redor da cidade, no 7º dia, 7 voltas.
Gente, aquele povo já devia estar cansado, já andando 7 dias. No último dia ainda vai andar mais. Mas é assim que Deus faz. Isso nós podemos entender. Que quanto mais difícil fica a nossa luta, mais perto da vitória ela está. Ah, mas já está no final, estou tão cansado, já não basta a volta que eu dei, uma volta por dia, agora no último dia das 7 voltas. Quanto mais difícil fica a luta, mais perto da vitória ela está. Aquele povo sabia que eles não podiam falhar. E sabe qual é o incrível? O incrível é que o Senhor diz ao povo agora, ao término das 7 voltas, do 7º dia: diga o meu povo que brade. Olha que palavra linda. Irmão, brado não é grito. Bradar para quê? Não ia assustar os homens que estão dentro da cidade, que eles precisam conquistar. As pedras não iriam reagir à voz deles, a muralha não ia reagir. Mas quando eles obedecem a Deus, abrem a boca, a Bíblia diz que naquele momento algo extraordinário acontece nos céus. Diz a Bíblia que o chão, as muralhas não caem nem para fora e as muralhas não caem nem para dentro. As muralhas são tragadas pela terra. Porque se elas caíssem para dentro, diriam que foi força de quem estava do lado de fora. Se elas caíssem para fora, diria que foi que empurraram quem estava do lado de dentro. Mas quando as muralhas são tragadas pela terra, o que nós entendemos que quando o povo obedece a Deus, quando o povo brada a Deus, Deus coloca suas mãos e empurra aquelas muralhas. Veio daqui, é de cima que veio a força para dar vitória para vocês. Não é das mãos humanas, não é das mãos de vocês, não é das mãos dos outros. Foi eu que coloquei as minhas mãos e empurrei essas muralhas para baixo. É isso que o Senhor quer manifestar aos nossos olhos. Não serão muralhas, é óbvio que não. Mas uma coisa eu posso garantir: serão experiências extraordinárias. Experiências extraordinárias, das quais teremos história para contar uma vida inteira. E sabe, esses momentos de dificuldade, em meio a esses ambientes de adversidade, que nos proporciona aí oportunidade para vivermos o extraordinário de Deus, algumas coisas incríveis acontecem em relação a quem nós somos como indivíduos. Porque muitas pessoas, muitas delas, biblicamente falando, foram reveladas por Deus em momentos de dificuldades. Vou dar um exemplo dentro desse contexto. A Bíblia fala sobre Bezaliel. Depois você pode ler na sua casa, eu não vou ler, não precisa colocar o texto. Êxodo 35 e 30. A Bíblia fala sobre Bezaliel. Deus fala com Moisés para que Moisés, isso no deserto, construísse o tabernáculo. E Deus começa a descrever para Moisés como tudo deveria ser feito. Explica para ele como tudo deveria ser feito. Mas são obras que jamais tinham sido feitas por mãos humanas. Então é naquele exato momento que se manifesta uma pessoa, amante de Deus, Bezaliel. Sabe quem é Bezaliel? Bezaliel não é ninguém, gente. Bezaliel é um escravo que estava no Egito junto com todos os outros. Mas é naquele ambiente de hostilidade, de dificuldade, de provação, que Deus vai trazer à tona quem é Bezaliel. E você começa a ler a respeito de Bezaliel, você descobre que ele foi inventor de invenções. Ele inventou, ele aperfeiçoou, ele conseguiu executar com graça, com autoridade, tudo o que Deus disse a respeito do tabernáculo. E ainda a Bíblia diz assim, que o Senhor o capacitou
dotou com habilidades para fazer toda a obra de mestre, o Senhor o capacitou, o Senhor o ungiu, o Senhor deu a ele sabedoria. Ou seja, Deus empurra o povo para esse lugar para que as pessoas que vão ser levantadas de forma extraordinária possam se manifestar. Porque o que está dentro de nós, da parte de Deus, muitas vezes precisa ser colocado em confronto, precisa passar por um conflito para que esse extraordinário se manifeste. Olhe para quem foi Davi. Hoje é fácil falar a respeito do rei Davi, mas Davi era só um menino quando foi escolhido por Deus, e era um Zé Ninguém quando foi lutar com o gigante. Quem conhecia Davi senão seus irmãos? Davi não era conhecido. Saul não sabia que Samuel, há tempos antes, tinha o ungido como rei no seu lugar. Por isso Saul manda chamar Davi, por isso Saul não se aborrece com Davi. Porque se ele soubesse que Davi já tinha sido ungido rei no lugar dele, ele teria ficado aborrecido. Davi era um Zé Ninguém, era um ninguém do Zé. Davi era um desconhecido. Mas foi preciso com que aquele gigante estivesse por 40 dias afrontando o povo de Israel, para que um menino como Davi pudesse usar aquele ambiente e Deus manifestar o extraordinário através da vida dele. Ele não ignorou, ele não evitou, ele não cortou o caminho, ele não pulou etapas, ele não fugiu do processo, ele se colocou no lugar onde ele deveria estar, para que Deus aquele dia manifestasse o extraordinário através da vida dele. Algumas coisas são difíceis de lidar, e sempre que nós podemos, nós as evitamos. Mas todos nós enfrentaremos momentos, ou aliás, passaremos por momentos na vida onde nós vamos ter que enfrentar os gigantes que nos afrontam. Nem sempre nós teremos pessoas que vão travar as nossas batalhas. Nem sempre as pessoas vão comprar a nossa briga. Muitas vezes sim, teremos bons amigos, mas nós não podemos fazer disso um hábito de vida. Justamente porque as vitórias que Deus quer dar para você, as vitórias que Deus quer trazer para a sua vida, virão através daquilo que eu disse para você: parceria. Parceria. O que Deus ganha quando você vence? Deus não ganha nada. Deus não ganha nada. Ele já é dono de tudo. O fato de sermos filho do dono não nos faz dono de tudo. Não confunda. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Tem coisas que é minha, um dia será da minha filha, mas ainda não. Até onde Deus pode? Até onde Ele pode? Fique de pé comigo, por favor. Não vamos muito além. Faz parte da nossa religião ficar apagando e acendendo luz, não, tá? Quais as barreiras para que precisam ser removidas para que o extraordinário de Deus aconteça na sua vida?
Quais as barreiras que precisam ser removidas do seu coração? Feche seus olhos um pouco na presença do Senhor. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Pai, no nome de Jesus, nosso coração está confiante quanto à tua palavra, quanto à tua voz. O nosso coração está confiante quanto à tua direção, quanto ao teu cuidado, quanto à tua orientação. Sim, é o Senhor com mão forte, o Todo-Poderoso, que em tudo nos sustenta, nos dá graça, nos orienta, nos ajuda, nos fortalece. É por isso que nessa noite nós nos posicionamos firmes e fortes diante da tua presença, pois estamos crendo que este é um novo momento, um novo tempo na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, na nossa história. Te damos toda prioridade e liberdade para que em espírito e verdade o Senhor essa noite possa se mover de forma extraordinária, de forma abundante, para que nessa noite o Senhor possa se mover de acordo com a tua vontade, como te apraz, como tu queres. Vem e faz, seja feita a tua vontade, Senhor. Seja feito o teu querer, assim seja feita na terra como no céu. Pai, pelo poder do nome de Jesus, que esta semana seja uma semana onde o teu povo tenha experiências incríveis, que o extraordinário que vem da sua parte se manifeste de forma extraordinária sobre a tua igreja, sobre a vida do teu povo. Todos sejam tocados, sejam movidos, transformados, restaurados, sustentados e levantados. Pai, pelo poder do nome de Jesus nós oramos. Pelo poder do nome de Jesus nós oramos. Pelo poder do nome de Jesus nós cremos, bondoso Deus. Para a glória do teu nome nós oramos. Em nome de teu Filho Jesus. Amém.